Ô Saulo, como é que é ser dono de uma loja de carro que fatura mais de R$ 800 mil por mês? É sonho de muita gente, mas fala aí, quais que são os desafios de você ter uma loja de carros que fatura essa grana toda? Então, é o que acontece, Cássio. Não é só vender, né? Porque vender é fácil. Tem pessoas que pensam que é difícil vender. O difícil não é vender. O difícil é você, quando você vende um carro, você tem um compromisso com aquele cliente durante 90 dias. Então é como se todo dia você colocasse 2, 3 filhos na rua, num período de 90 dias. A gente vende um carro, quando queima uma lâmpada, o cliente chega... Saulo, queimou uma lâmpada. Ah, Saulo, furou um pneu. Saulo, o amortecedor está ruim. Então, o seu lucro vai sendo resumido. Quando você vende no carro, você tem que ter uma margem de lucro, que várias lojistas estimulam. Eu preciso de X, eu preciso de Y. Então, você tem que ganhar na compra, para quando você vender, você já saber. Já está determinado a venda lá, você sabe que você vai vender. Eu ganho X nesse carro, então ele pode ter um pós-venda até de tanto. Lembrando bem que às vezes você pensa que você vai gastar 1.000 num carro, você acaba gastando 5. E quando você vende, de acordo com o cliente que ele está usando o carro, tem carros que não dá pós-venda, mas tem carro que dá muito pós-venda. Então você às vezes ganha 8.000 no carro, 5.000 no carro, como eu vendi aí um Siena esses dias, que ficou quase 5.000 para a loja. Só que a gente teve um retorno de 8. Então, às vezes, você pensa que você vai ganhar e às vezes você perde. Por isso tem muitos lojistas que quebra, que falem. Por quê? Porque às vezes a administração não tem o processo. Você, às vezes, quando você compra um carro, tem lojas que ela pensa que é só comprar e vender. Não. Tem a preparação, tem a documentação, tem os laudos, tem que ver se o carro tem qualidade, tem que ver se o carro tem leilão. Tudo isso antes de você comprar. Esses dias mesmo fui comprar um Honda Civic. O cara comprou o Honda Civic, ele ficou 5 anos com o carro, nem ele mesmo sabia que o carro tem leilão. Então, quando eu puxei e mandei botar na cautelar, primeira coisa, Saulo, teve leilão. E aí? Passa, eu digo, para mim já não me serve o carro, pelo preço que eu estou pagando. Então, os desafios são muitos. Só que se você olhar para o desafio, você não cresce. Você vai vender. Quando vier um problema, você resolva, porque assim, aquele cliente acreditou em você. Ele lhe deu um voto de confiança em você realizar o sonho dele. Então, o que acontece? Muitos lojistas querem só vender, não quer dar a garantia, não quer resolver o problema. Por mais que eu trabalhe com carro consignado, eu fico com BO, eu resolvo meu BO. Mas o meu cliente ali, que o carro quebrou na mão dele, ele vai atrás de mim. Saulo, o carro quebrou. O cara não quer saber, o cara que deixou o carro comigo, que ele não quer saber às vezes. Falo para ele, o carro quebrou, não sei o quê. Aí eu faço o quê? Contrato. Seu carro tá bom? Tá. Quando ele traz para me vender, o que é que seu carro tem? O motor tá bom? O câmbio tá bom? Como é que tá? Você me garante? Esse carro garante. Então vamos fazer o contrato. O motor tá bom? O câmbio tá bom? Esse carro tem que estar filé. Porque se ele não tiver filé, eu não vou vender. E mesmo assim, Cássio, é uma máquina. Tá bom? Agora amanhã pode quebrar. Não quer dizer que a gente não vai resolver. O carro tá bom, a gente vai resolver o problema. Porém, se quebrar, a gente vai resolver. A realidade é essa. Esse é um dos desafios. Fechou. Aí você fica encostado, tá, Saulo? Encosta lá, né? Isso. Aí o que acontece? O que você vai fazer agora? Se apresenta aí. Quem você é? Pronto, Cássio. Eu sou o Saulo, da Saulo Multimarcas. Fundador e proprietário da Saulo Multimarcas aqui do Granjinha. Não, aqui já é Cipózinho. Faz parte do Granjinha, que a rua é a mesma, né? A rua Andiroba ali na frente, ela se torna Jacarandás. Então, comecei nesse ramo aí há pouco tempo, porém, como lojista eu tenho menos de 2 anos, tenho 1 ano e pouco. E antes de ser lojista, eu era caminhoneiro. Passei muito tempo na estrada, fazendo viagens, longas viagens aí, de passar 1 mês fora, 20 dias fora de casa. Entrei para esse ramo pensando que ia ser fácil, mas é muito mais difícil do que administrar um caminhão. Pode ir. Como eu me tornei um lojista? A realidade é que eu era caminhoneiro, estava há muito tempo, eu tenho alguns filhos fora do meu primeiro casamento, e nesse segundo casamento, o que acontece? Eu tenho uma menina e tenho um menino. E eu queria ver eles crescer, a realidade é essa, porque a gente fica muito tempo fora, o caminhoneiro mesmo, ele não vê a família crescer. A família, os filhos, ele está muito longe, tempo fora da mulher, fora dos seus familiares. Então, eu vou vender meu caminhão e eu quero acompanhar o crescimento da Raíssa,
crescimento do... Aí veio o Danielzinho também, eu quero acompanhar o crescimento deles. Os outros meninos já estão morando comigo. Só que eu tenho um filho com 17 anos e eu não vi ele crescer. E eu tenho outro filho com 14 anos e também não vi ele crescer. Então, para mim, o principal foco de colocar Saulo Multimarcas foi sair da estrada, vender meu caminhão. E eu não tinha a certeza do que eu ia fazer. Eu tinha um mercadinho. Então, quando eu vendi o caminhão, quando eu decidi vender o caminhão, veio outro caminhão, veio um carro, veio outro negócio. E aí o que acontece? Quando eu vendia um carro, vinha outro carro. Quando eu vendia o caminhão, vinha outro caminhão menor e vinha mais carro. Então, o que acontece? Eu tinha uma caminhoneta e o cara tinha esse terreno aqui, ele queria me vender. E aí eu não queria comprar. Só que eu vi o terreno, no dia que eu vim até mais seu Natanael ali, um grande namorador, um pernambucano inteligente, falou: Saulo, isso aqui dá um negócio, e na sua mão, você sabe o que faz, você é um cara que quando bota a mão prospera, vai dar negócio. Aí eu fiz o quê? Eu digo: vou lhe dar a caminhonete. Ele queria um Honda City que eu tinha na época. Eu falei: eu vou te dar a caminhonete e assuma a documentação aí que tem. E aí a gente sentou e conversou e botamos o ponto no i, ele aceitou. Só que o que acontece? Era só um terreno cheio, era um brejo. Na realidade era uma casa velha, a gente mandou desmanchar a casa velha, mandei aterrar, mandei fazer um murozinho ali com mandei fazer um alambradozinho ali na frente. E enquanto eu estava reformando, eu fui colocando uns carrinhos de 5, 6, 7 mil, e era colocando e vendendo. E eu falei: futura loja de compra e venda de carro velho. Falei assim. Só que agora a gente mudou, vamos colocar carros novos, já estamos colocando carros novos. Então, o difícil é você começar, mas depois que você começa, você vai melhorando, um dia após o outro. E a gente fundou aqui e foi assim que a gente fundou. O que realmente faz uma loja de carro crescer? O que faz uma loja de carro crescer, Cássio, é você não enrolar. É quando você vender, você falar a verdade, ser transparente. Esse carro, se você identificar algum problema no carro, você fala para o cliente: esse carro só tem esse probleminha aqui, como eu vendi uma Meriva ontem. Eu examinei o carro todo, o carro filé, porém as travas não estavam destravando. Eu falei: o carro é X, ele pediu um desconto, eu falei: eu tenho essas travas que tem que arrumar. O carro estava por 32.900, ele me fez uma oferta de 31.500. E aí o que acontece? Eu digo: eu vou te vender, vou te dar esse desconto, porém você arruma as travas. Se você arrumar, eu fecho. Ele falou: pronto, a bateria está meio fraca. Eu digo: eu vou te dar a bateria. Você fecha? Ele falou: fechou. Pegou na mão, fechou, fomos para o cartório, ele fez o pagamento e eu já botei o carro reconhecido firma no nome dele. Quando eu chego, quando eu chego no cartório, porque aqui a gente tem algumas procurações quando a gente compra o carro, que é muito importante para quem está começando. Essa procuração, o dono às vezes passa plenos poderes para a loja e a loja transfere para o próximo. Chego lá, na documentação que está lá a numeração do motor, chassi, se é Renavan, tinha no lugar do C, colocou um 6 na procuração. Aí o cartório recusou. Aí eu tive que fazer uma nova procuração, falei para ele, mostrei, a menina do cartório passou toda a transparência para ele: o C tá parecendo um 6. Aí o menino fez um 6 em lugar do C. Então vai ter que fazer uma procuração nova e sair. Tem que chamar o antigo dono, ele faz, reconhece a firma do seu nome, do Saulo de novo, e o Saulo reconhece no seu e máquina, pau pra frente. Aí eu falei: vou te pedir uma semana para me resolver isso aí. Isso aí foi ontem. Hoje eu já liguei pro cara, o cara já veio, reconheci firma, já coloquei nos correios. Então, galera, outra coisa também que faz uma loja crescer. Você vai vender um carro. Quando você vender, pode ter certeza que tem 90 dias que é a garantia que a lei obriga a loja a dar. A loja, ela tem que cumprir com aquela garantia. Você cumpra com a garantia para o seu cliente que o negócio vai dar certo. Agora, se você der um problema, você só se esquiva, não vou resolver não. Se é aquele cara que te comprou, você acha que vai te indicar você para mais alguém? Não vai. Então, é a transparência, a sinceridade, a honestidade e fazer o que é certo. Porque não é só ganhar o dinheiro. Às vezes a gente perde também, mas resolve o problema do nosso cliente. Então, Saulo, o que ajuda, então, uma loja a crescer? Além de você fazer treinamento com os vendedores, sim, investir em estrutura, é o cliente ter confiança no seu negócio. Confiança, isso é o principal, a confiança que você passa pro cliente, mas só que antes de sair, tem que ter um treinamento para os vendedores, né? Os vendedores, as consignadoras, a secretária,
que no nosso caso aqui nós estamos tendo um treinamento, a gente começou, né? Na realidade a gente começou, só que a gente estamos melhorando, estamos se aperfeiçoando. E o atendimento ao cliente principal você tem que ter, responder as mensagens na hora certinho, na hora que chegou a mensagem já tem que estar atento para responder, porque o cliente na realidade ele precisa de uma atenção, ele tem que ser favorecido, na realidade, ele quer ser privilegiado. Na hora que ele quer mandar uma mensagem para você, ele quer ser respondido, ele quer tirar uma dúvida e você tem que estar ali para dar a resposta no ato. E, Saulo, falando de investimento, estrutura, além de você ter investido aqui na loja, toda a estrutura que você fez, todo o investimento que você fez aqui na fachada com tudo, tem um investimento que você faz de treinamento, né? Sim. Com os vendedores. E quais são os investimentos, então, que você tem feito nos últimos meses que você tem visto que tem dado resultado para o seu negócio? Investimentos e conhecimento. O melhor investimento é em conhecimento. Porque através do conhecimento você vai ter o passo a passo. Você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Algumas pessoas ele vai te dar o caminho que você vai percorrer em 10 anos, você vai fazer em 1 ano. Entendeu? A estrutura ajuda muito. Mas a estrutura, sem o carro certo, sem os vendedores bons que tem que estar dando o atendimento de qualidade, sem uma secretária para atender o telefone, é uma engrenagem na realidade. Treinamento, conhecimento, treinamento, estrutura, mercadoria boa. Isso é o que faz uma operação funcionar. Qual é a mentalidade de um empresário? O que um empresário precisa ter em mente, né? Qual que é a forma dele enxergar o mundo para que, de fato, o negócio cresça, que o negócio se desenvolva? Qual que é a mentalidade do empresário? Qual que é a mentalidade do Saulo hoje como empresário? Não entendi a pergunta. Todo empresário ele tem que ter uma forma de enxergar as coisas. Sim. De enxergar um negócio. Sim. Né? De lidar com as coisas. Falando dessa mentalidade, porque assim, tem muita gente que acha que é fácil começar um negócio, né? Sim. Primeiramente, você não pode ter medo, você tem que ser corajoso. E para cima do problema. O banco vai te emprestar 100 mil por 300. Você sabe quanto você vai pagar? Vou dar um exemplo, um pequeno exemplo. O motorista de aplicativo, ele paga 3 mil de aluguel em um carro. De um carro que não é dele. Mas se o banco chega lá e emprestar para ele, o mesmo, vou dar um exemplo, aquele carro de aplicativo ele vai comprar por 70 mil. Um exemplo simples, não que seja assim, não que seja a regra. Mas se você paga 3 mil de um aluguel de um carro que não é seu, e o banco vai te empresta lá 70 mil, porém você vai pagar 150 mil. Mas você está pagando 1.500 a 2.000 reais por mês daqueles 70 mil. E aí o que acontece? Você vai somar no final da conta lá, você vai ver, estou pagando 150 mil e 70 mil, o carro está saindo para mim por 150 mil. Opa! Se você tiver essa mentalidade, você não vai chegar muito longe. Mas se você tiver aquela mentalidade, você vai dizer assim: eu estou pegando 70 mil, vou comprar o carro que eu trabalho no aplicativo e eu pago 3 mil de aluguel hoje. Eu estou pagando, vou dar um exemplo, 2 mil. 2 mil. Se eu pago 3 mil de aluguel, será que eu não pago 3 mil de um carro que é meu? Entendeu? Ainda sobra 1.000 dos 3 mil que você paga do aluguel. Então, se você pensar assim, seu negócio vai prosperar. Porque assim, não é fácil você pegar uma estrutura, você gastar com predeiro, você comprar um porcelanato, você fazer o gesseiro, você comprar uma porta de alumínio. Então, o banco, ele requer uns juros. Ele não vai te dar de graça porque ele é seu amigo. Ele vai te dar porque ele quer o dele também e ele sabe que você tem potencial de pagar. Então, no começo, ele vai te emprestar juros altos. Mas se você saber quanto você vai faturar com aquele dinheiro, seu negócio engrena e você paga antes do tempo. Então, a primeira coisa é não ter medo e usar os bancos a seu favor. Pegar o dinheiro, investir, reinvestir, depois pega o dinheiro e leva para o banco antes do tempo, a pouco prazo. O que acontece? É isso aí. Então, Saulo, o que acontece? Tem muita gente que quer faturar alto, né? Sim. Mas aí não quer assumir responsabilidade. Não quer lidar com os problemas que vêm com o crescimento, certo? Certo. Então, você, falando de mentalidade de empresário, o empresário ele tem que ser um cara que tem que ter coragem. Certo. Certo? Tem que assumir risco, tem que partir para cima. Porque senão o negócio não cresce. Seria mais ou menos esse sentido? Isso aí, tem que assumir risco e contratar também as pessoas certas. Vamos dizer, vou dar um pequeno exemplo aqui. Tem que ter uma menina só para documentação. Aquela menina ali, ela tem que ter o salário dela. Você tem uma responsabilidade com ela que você venda ou que você não venda. Mas você tem que contratar para crescer.
Isso eu aprendi com alguns mentores aí, que eles falaram para mim assim, Saulo, o que é que você acha? Você vai esperar contratar para você crescer ou você vai crescer para contratar? Eu falei, rapaz, eu sou um cara que eu gosto de contratar, mas eu tenho que saber dar a direção. Eu espero contratar para crescer. Ele falou, tá errado. Você tem que crescer, você tem que contratar para crescer. E eu queria esperar eu crescer para depois eu contratar, entendeu? E aí o que acontece? Eles me deram esse passo a passo e eu fui lá e contratei para crescer. E automaticamente você tem que dar as regras do jogo. Você está aqui para fazer isso, você está aqui para fazer isso. E aí você cresce. Quando a empresa cresce, o vendedor ganha mais, a consignadora ganha mais, a secretária ganha mais um pouquinho. Então todo mundo vai ganhar mais um pouquinho. Crescer para contratar. Tá errado. Você tem que contratar para crescer. Isso foi o que os grandes passaram para mim. E eu tô fazendo passo a passo aí. E nossa loja está crescendo, graças a Deus. A gente já abriu a segunda loja. Porém, eu tô focado mais nessa. Lá tá se vindo mais de estoque, porque aqui a gente vende bastante, graças a Deus. E é isso aí, Cássio. Fechou. Se você, encontrasse um cara hoje que quer abrir uma loja, falando agora da sua loja, você pode falar da região, da localização que vocês têm feito. Mas se você encontrasse um cara hoje, fala assim, Saulo, quer abrir uma loja. Qual conselho você daria para esse cara? Que nunca mexeu com isso, que não entende nada, que quer começar um negócio, mas não tem um traquejo, ele não tem a... Ele tem só o dinheiro. Ele tem só o dinheiro e a vontade. Ele vai quebrar. Porque, primeiro você tem que ter conhecimento do que você vai fazer. Vamos dizer assim, você tem que ter conhecimento. O melhor caminho é o quê? É você trabalhar para alguém, cola num lojista aí, pede para trabalhar para ele, nem que seja de graça, para ele... alguma coisa para pegar o conhecimento. Se você tem o dinheiro, pega o conhecimento primeiro. Porque eu paguei caro para ter o conhecimento e ainda não tenho 100%. E muitos lojistas quebram por causa disso, por causa do conhecimento. Não é só você ter o dinheiro, não é só você comprar o carro. Por trás disso aí, tem que ter uma equipe, entendeu? Você não faz nada. Você vai comprar um e vai vender. Você vai comprar um e vai vender. Isso aí é fácil. Mas uma loja, uma empresa, na realidade, para se tornar uma empresa, tem que ter toda uma equipe, tem que ter uma estrutura, tem que ter um planejamento que muitos lojistas não têm. Fechou. Saulo, vou fazer uma pergunta aqui que não está no script, mas acho que vai ser interessante. Deixa eu só ou também contratar uma mentoria. Boa. Vamos dizer, pronto. Tá gravando? Pode ir. Ou contratar uma mentoria. É caro, mas você tem o retorno. Você contratar uma mentoria, tem mentorias que é mais em conta, mas se você contratar pessoas boas que teve o resultado que você está buscando, pode contratar uma mentoria, que o resultado vem rápido, entendeu? Mas você tem que seguir o passo a passo. Se você seguir o passo a passo, não tem como dar errado. Só que assim, os caras contratam uma mentoria, como eu contratei, no começo, e eu não fazia o passo a passo. Então, não deu muito certo no começo. Quando veio dar certo, já foi no final. Por quê? A equipe tem que estar focada em viver o seu sonho. Se o mentor está dizendo é assim, a equipe tem que fazer assim. Um discorda, outro discorda, pronto, não dá certo. Você tem que tirar aquele e colocar outro, o rápido possível. Arrumar um cara que vive o seu sonho também. Eu vou ganhar dinheiro, você vai ganhar dinheiro, porém o caminho das pedras é esse. É acreditar no que o mentor está passando. E assim, se o cara fez, deu certo, né? Sim. Porque o cara que você contratou não está acreditando naquele cara. Entendeu? Então, tem pessoas que vão discordar de você. Mas você siga em frente e busque o conhecimento. O YouTube tá aí, as outras plataformas tá aí, tudo de graça, mano. TikTok, Instagram, tudo de graça. É só você ir atrás do conhecimento e fazer e colocar em prática, executar. Existe alguma diferença do Saulo CPF para o Saulo CNPJ? Falando de você mesmo? Existe. Qual que é? O CNPJ é uma empresa, né? É a empresa. O CPF do Saulo, ele é muito brincalhão, ele é muito... Só que você tem que saber tratar funcionário como funcionário, independente que é amigo, que é tudo. Mas aqui na empresa, as coisas têm que ser executadas, entendeu? O que tem de fazer tem que ser feito. E o CPF, não. O CPF é aquele negócio, você fala, o cara quer levar na brincadeira, e isso não pode acontecer na empresa, entendeu? Brincadeira, negócio é negócio, amizade fora parte.
Então, aqui quando a gente entra na empresa, no CNPJ, é para trabalhar, é para fazer o que tiver de fazer. Entendeu? É para tratar o cliente bem, é para lavar o carro, deixar limpinho, é para aspirar, é para ver o que está para fazer, para quando o cliente vir o carro tá pronto. Quando o cliente ligar aqui, tem alguém para atender. Então, esse a gente tem que saber separar. Na hora de brincar, é de brincar, na hora do café, e na hora de trabalhar, é trabalhar. Fala isso do seu TikTok, qual que é o nome do seu TikTok, qual que é o arroba do seu TikTok, Instagram, chama a galera aí para se inscrever no canal. Galera, meu TikTok chama Saulo Multimarcas, o mesmo canal do TikTok, é o mesmo do Instagram, é o mesmo do YouTube. E a galera que não se inscreveu ainda, se inscreve aí no nosso canal, a gente estamos começando agora, vamos começar a postar conteúdo todos os dias, é que às vezes o dia a correria é muito grande e a gente não tem tempo, mas vou falar para vocês, não é difícil, não é impossível, basta você tirar meia horinha para você fazer, estudar um pouco. E quem não se inscreve, já se inscreve, marca aquele amigo que quiser aprender sobre compra, venda de carro, a gente vai estar aqui colocando esse conteúdo. Às vezes, galera, não precisa você saber, não precisa você ter uma estrutura legal, basta você colar num lojista bom, de procedência, que dá a garantia, que resolve os problemas, e você vai aprender com aquele cara. E tem vendedor aí que ganha 30 mil, cara, você sabia disso? 30 mil? Tem vendedor que ganha 25, tem vendedor que ganha 40 mil. Tem, pô. Salário legal, hein? Depende da loja, depende a estrutura da loja, depende da capacidade do vendedor, entendeu? Tem vendedor que ganha 10, tem vendedor que ganha 2, tem vendedor que ganha 3, depende muito de você e de quem você está colado. A realidade é essa. E fazer o que tiver de fazer. Fechou. Manda a galera, manda não, né? Pede pra galera compartilhar aí, Saulo. Galera, compartilha aí, marca aquele amigo que gosta do conteúdo de carro. Coloca nos grupos do WhatsApp, coloca no grupo aí dos seus grupos da sua cidade. E eu vou estar aqui todos os dias, aqui esperando vocês, quando vocês quiserem tomar um café, tomar uma bolacha, comprar um carro, porque o nosso método aqui é realizar sonhos. Você tem um sonho de ter uma moto? Nós temos aqui uma Trace, nós temos uma Twist, nós temos uma Pop 100, tem um Corolla, tem um Edge, tem... O que é que você está precisando? Coloca aí, vem aqui. Marca aquele amigo, se inscreve, marca, bate no coraçãozinho, deixa ele vermelhinho.